Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 12 de maio. Temos connosco o José Faustino, hoje não podemos contar com o Silvério Cunha, que estará de regresso na próxima semana. Há muitas notícias para tratar nesta sexta-feira e neste sábado, para quem nos ouve naturalmente ao fim de semana às 2 da tarde. Começamos por falar das mais recentes projeções do FMI, elaboradas num relatório sobre Portugal, um dos países que teve intervenção do FMI, num dia em que outros relatórios sobre outros países que também tiveram essa intervenção recentemente foi apresentada, mas sobre Portugal, o FMI reviu em forte alta a projeção de crescimento da economia para 2,6%, quando um mês antes apontava para 1%. O FMI diz que Portugal também deverá aumentar impostos sobre o imobiliário para dar margem orçamental ao país, no caso da situação económica se deteriorar. E, entretanto, dos dados do desemprego, este subiu para 7,2%, mas também há um dado que cria alguma confusão na análise, porque o número de pessoas empregadas alcançou também um nível próximo do máximo alcançado alguma vez no país. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Os indicadores da economia são estes. O que é que isto nos quer dizer sobre a realidade do país neste momento? Boa tarde, hoje calha-me a mim fazer as despesas da conversa sozinho, enfim, vou tentar que os nossos ouvintes não se aborreçam. O professor Silvério Cunha não está nas melhores condições, infelizmente. Desejo-lhe aqui também as melhoras, mas também não é coisa grave, certamente para a semana aqui estará a dar um contributo maior, com certeza, que o meu. Em relação a este problema do FMI, o FMI normalmente é falado como uma unidade, como outras mais, como a OCDE e como tudo isso. Na realidade, e focando a questão no FMI, o FMI tem vários grupos de trabalho e às vezes até se diz, mas como é que é possível? O FMI diz uma coisa ali, depois diz outra acolá. Bom, o grupo A diz uma coisa, o grupo B diz outra. São especialistas que estudam, veem as variáveis. Sabemos que a economia não é uma ciência exata, mas não tanto como se desejaria, e que às vezes nos leva a resultados diferentes. Os resultados valem o que valem, mas é bom até que as previsões sejam melhores do que aquilo que inicialmente se previa. Portanto, uma previsão a posterior que vem melhorar a anterior é melhor. Portanto, é naturalmente mais favorável e a nós, em relação aos portugueses, deixa-nos mais confortáveis. De qualquer modo, Portugal, o que lhe interessa de facto, e quando se fala muito em estratégia, muita coisa, o que interessa é definir bons objetivos, que é um problema que este governo tem tido, não há desígnios para o país, e portanto vai gerindo o dia a dia, e estamos entretidos com jogos de poder, mas na verdade, para além de objetivos muito mais complicados, eu simplificando a coisa, e não há falta disso, há muitas instituições, há sedes e outros mais a fazer muitos trabalhos, muitas coisas, muitas propostas, portanto, objetivos eles estão definidos. Só quem não os aceita e quem não tem objetivos definidos é o governo. Mas é necessário, isso está mais ou menos provado, toda a gente é unânime nisso, que Portugal tem que crescer acima de 3, 4%, porque senão não vai lá. Porque é fundamental, o desemprego aumenta, o desemprego baixa, o desemprego sobe, isto faz, isto baixa, crescemos mais, e dois e tal, e a dívida, é tudo uma coisa, se me permite o termo, assim em bom português, manhosa. Porquê? Por exemplo, nós temos que baixar a dívida, mas a dívida, na realidade, a dívida efetiva não está a baixar, está a subir. Ela está a baixar comparativamente ao PIB, porque se o PIB vai subindo, como é feito por comparação, baixa, mas na realidade não baixa. Ora, ela tem que baixar mesmo. Ela tem que baixar mesmo. No entanto, é melhor que também desça comparativamente ao PIB. Portanto, não há dúvida nenhuma, quando os dados são bons, ou melhores, ou mais favoráveis, que nós os devemos receber com satisfação e ficamos contentes. Agora,
é preciso, de facto, ir para os 3, 4% de subida, porque o fundamental nisto tudo é subir a produtividade. Isto não se faz ao contrário do que o governo diz. Não é aumentando salários mínimos, aumentando salários, pagar salários com dignidade, isso são tudo coisas bonitas que toda a gente diz e toda a gente gosta de dizer e gosta de ouvir. Mas, na realidade, é preciso que, no trabalho das pessoas, todos nós, que tenhamos produtividade suficiente para criar riqueza para melhorar os salários. É ao contrário. Portanto, aumenta-se a produtividade, com o aumento da produtividade tem-se melhores salários. Só por si, o aumento dos salários não melhora a produtividade. Este é que é o ponto. E é aqui que bate tudo. Depois, o FMI, na minha opinião sincera, subir o imposto sobre o imobiliário é uma boa oportunidade para estar quietos e calados. Portanto, sobre o imobiliário, que é um ponto muito crítico, a indústria do imobiliário é uma indústria que nunca é sinónimo de desenvolvimento de um país. É importante que ela se desenvolva e, portanto, ela deve acompanhar o desenvolvimento industrial e, sobretudo, a produção de bens transacionáveis. Mas o imobiliário, por si, não provoca grande desenvolvimento. Agora, a verdade é que, desde a crise de 2010, vamos assim dizer, de 2008, 2010, que em Portugal deixaram de se construir mais casas. E o setor que mais dinâmica teve nesta década toda foi, de facto, a habitação e o imobiliário de alto valor, digamos, topo de gama, mais caro. Isso tem muita procura e tem muita venda. Naturalmente, devido à procura que também existe da oferta intermédia e baixa, habitação mais pequena e tudo isso, ela também subiu, especialmente nos grandes centros. Ora, neste momento, anda tudo ao contrário. Era só o que faltava, era agora vir o MFI aconselhar impostos sobre o imobiliário. É ao contrário. Tem que se deixar de carregar nos impostos do imobiliário. Tem que se fazer tudo ao contrário do que o governo tem feito. Mas neste momento já não tem remédio. Ainda hoje se soube que os empresários, os donos do imobiliário, querem, salvo erro, 20%, querem vender aquilo que têm, não querem arrendar, querem vender, querem desfazer das coisas, porque a confiança foi quebrada. Neste momento não há proprietário de imobiliário que confie neste governo. Agora, lançar-lhe mais impostos sobre o imobiliário, quer dizer, com toda a franqueza, a mim parece-me, salvo a melhor opinião, que a pessoa, ou os especialistas, sem desprimor para a sua qualificação, não é isso que está em causa, que apontam um caminho destes, com toda a franqueza, conhecem mal a realidade portuguesa. Porque neste momento, a haver alguma coisa a fazer em termos de impostos sobre o imobiliário, era de aliviar os impostos, de os aliviar. Quando muito, tipo a lei Mortágua, não sou da Mariana, foi inventora de bens imóveis a partir de um certo valor, pagam, são tributados em IMI com um valor superior. Eu não concordo por princípio, mas esse ainda é como o outro. Agora, naquilo onde faz falta às pessoas, as casas, os T1, os T2, os T3, onde há falta de habitação, quer dizer, eu não li o parecer, mas aumentar o imposto sobre o imobiliário é um erro de todo o tamanho. Aliás, toda a política que o governo tem vindo a seguir sobre o imobiliário é um erro tremendo. Portanto, é um erro de palmatória e que não nos leva de facto a bom termo. Agora, vamos ver o que é que acontece. Vivemos tempos muito imprevisíveis, mas repito, é preciso subir a produtividade e Portugal tem que ter um crescimento económico superior a 3, 4% ao ano. Mantendo o tema da economia e no caso também do imobiliário, a antiga fábrica da Blota aqui em Évora vai ser transformada num hotel, habitação e escritórios. Esta é uma grande área industrial completamente degradada. A reabilitação urbana deste espaço será promovida por uma empresa canadiana que já tem outros 2 investimentos que decorrem aqui na cidade, mas no domínio da hotelaria, e foi conseguido através de dinheiro captado ao abrigo dos vistos Gold. Portanto, o diretor da empresa afirmou, depois em declarações à Diana FM, que a mudança na lei não deverá ter impacto na sua operação, porque neste momento existem muitos investidores interessados em projetos de reabilitação urbana em Portugal, com ou sem vistos Gold, e fala naturalmente do mercado que conhece, que é o mercado dos investidores canadianos, claro. José Faustino, esta é uma notícia importante para a cidade, porque aquela zona da zona industrial da Horta das Figueiras, realmente há muitos anos se esperava que todo aquele
parque, todo aquele edificado, tivesse uma vida que não tem há décadas. Que não se degradasse. Eu trabalhei, devo aqui dizer, algum tempo na fábrica da Blota. Fui funcionário da fábrica da Blota e guardo tenho grandes recordações disso, sobretudo porque era muito mais novo. E já lá vão muitos anos. E de facto sempre me espantou. Conhecia relativamente bem a fábrica da Blota no seu funcionamento, extração de óleo de girassol, a extração, a unidade de extração, do armazenamento, a refinaria, tudo aquilo. Ainda contribuí para edificar uma fábrica de rações que infelizmente nunca chegou a funcionar, e tudo isso. E quando ali passava, e passo ali algumas vezes, era com bastante mágoa, e é com bastante mágoa que vejo aquilo parado, sem desenvolvimento. Todavia, devo aqui dizer o seguinte: sem desprimor para estes canadianos, para esta gente que veio, já falarei sobre isso, eu confesso uma coisa: para todos os efeitos, a fábrica da Blota era uma unidade industrial e ela vai deixar de passar a ser uma unidade de serviços. Eu acho que um dos grandes problemas de Portugal e da Europa foi a nossa desindustrialização, que aliás agora estamos a sentir isso com muita gravidade, com a guerra que está a passar na Ucrânia, daquela atitude louca da Rússia. Agora, entre estar a degradar-se, entre estar tudo desaproveitado, e as pessoas não terem habitação e por aí adiante, é sempre preferível aproveitar aquilo, seja para que fim for, do que aquilo estar-se a degradar. Portanto, eu fico, como Eburense, como antigo funcionário da fábrica da Blota, fico muito satisfeito com as notícias que hoje me chegaram, porque eu estava completamente a leste disto. Devo confessar que não sabia. E fico satisfeito desta empresa canadiana, ainda por cima tenho uma grande simpatia pelos canadianos, país onde nunca estive, mas é sempre um país aliado. Mas o diretor que nós aqui ouvimos, por acaso, é catalão. É espanhol, sim. Pronto, eu também tenho uma ligação à Catalunha. É lá que vive parte da minha família, a minha filha e os meus netos e tudo isso. Dois netos catalães. Portanto, há aqui motivos para eu pessoalmente, não é por isso que aqui estamos, mas eu para pessoalmente ficar satisfeito. Aliás, Jordi, vi que o senhor se chama Jordi, portanto, o meu chefe também é Jordi, e portanto, vários motivos para ficar contente e desejo com toda a sinceridade, mas mesmo sinceramente, os maiores êxitos aos empreendimentos que aqui estão a ser feitos. Outra coisa curiosa que eu aqui tenho sempre batido, e caindo no risco de me repetir, é que eu não consigo perceber na minha cabeça, ideologias à parte, porque é que nós devemos abrir as fronteiras às pessoas que vêm fugidas da guerra, que vêm de onde vierem, que é um problema complicado, não digo que não, mas como é que abrimos essas portas e fechamos a quem quer fazer este tipo de investimentos? Isto a mim não me cabe na cabeça. É evidente que, como esse senhor Jordi disse, que com vistos gold ou sem vistos gold, há pessoas que se estão a preparar para investir em Portugal. São os heróis. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu não vinha para Portugal. Com este governo não vinha. É preciso a pessoa ter uma pancada também, e por qualquer motivo, ou porque se provavelmente têm investimentos, estão em sítios, ou não têm capacidade de investir em sítios com uma economia muito mais desenvolvida, ou em sítios piores ainda que o nosso, e optam por um mal menor. Porque isto é impróprio para investidores, especialmente para quem sofre do coração. É péssimo, porque aqui somos contra as empresas grandes, somos contra os lucros, somos contra os empreendedores, somos contra os senhorios, somos contra os proprietários, somos contra toda a gente. Portanto, o que nós vivemos sempre, com um grande olho do pai soberano, o Estado, não nos ajudam. O Estado, a gente é de ajudas. Chove, a gente vamos falar sobre isso, sobre a água. Chove, vem o Estado para nos ajudar da cheia. Seca, o Estado tem que nos ajudar. Eu estou farto do Estado. Eu, com toda a franqueza, tenho dias que não posso ouvir a palavra Estado. Eu odeio o Estado. E como eu há muito mais gente, eu estou farto do Estado. Portanto, eu quero um Estado pequeno, o professor Cavaco Silva dizia, menos Estado e melhor Estado. É isso que eu pretendo. E é isso que todos nós devemos pretender. É investimentos destes, como foi o da Embraer, que agora já é outra empresa, como outros mais. Há zonas disponíveis para investir e que a Câmara, eu sei, o Presidente também falou sobre isso, que fazem um esforço tremendo para cativar esses investidores, tudo isso. Claro que as licenças e a receptividade que lhes dão não são favoráveis, porque estamos emaranhados num mundo de burocracia e
estupidez natural. Nós portugueses somos estupidamente por natureza, somos estúpidos por natureza, porque cavamos, é como aquela teoria que há da estupidez humana. Mas apesar de tudo, há gente que vem, e esta gente tem que ser bem recebida e temos que os louvar por isto. Agora, deixem-se parvoíces com os vistos gold. Que diabo? Então, um investidor que vem fazer tudo isto, que se propõe a fazer hotelaria, habitação, etc, etc, reabilitar zonas, de facto, um visto de residência dá jeito. Porque, por exemplo, se é uma empresa canadiana, o senhor que falou o catalão não tem problema, porque é da União Europeia, adquire com facilidade um certificado de residência, como a minha filha tem em Espanha. Porque ela não é espanhola, vive em Espanha, mas não é espanhola. E este senhor pode viver em Portugal sem ser português, e tem os mesmos direitos que nós e tudo. Até pode votar nas eleições autárquicas, se morar cá. Mas não é disso que se trata. Trata-se, se a empresa é canadiana, os canadianos não é assim. Portanto, ter um visto gold, eu acho que é bem-vindo. Não acabem com isso. Agora, termos que acolher os que vêm da Síria, os que vêm do Norte da África, os que vêm da... A outra, agora me lembro lá do outro maluco da Líbia e dessas coisas todas. Claro que temos que os acolher, claro que sim, mas com normas, como os vistos gold também têm que ser com normas. Agora, acabar por acabar, não, eu não concordo com isso. Desejo felicidades a estes investidores e espero que o que estão a fazer que traga mais um bom contributo para o desenvolvimento de Évora. Já que falamos da economia, podemos falar da economia e da agricultura, porque a situação de seca meteorológica agravou-se em Portugal continental no mês de abril, estando 89% do território continental em seca severa e extrema, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Perdão, está em seca e 34% em seca severa e extrema, assim está correto. No ano passado, o Governo tomou várias medidas de apoio ao investimento nas explorações agrícolas, tendo em vista a resiliência face à situação de seca. Uma delas é um programa de construção de charcas na agricultura. José Faustino, temos um problema, um problema climático este ano, a questão da seca. Para já, depois das chuvas que tivemos ainda no final do ano passado, ainda temos água nas barragens, não é? Temos, vamos ver, o ponto aqui, olha, a resiliência, o impactante e uma série de termos que agora se usam irritam-me, é como o Estado. Começo logo a ficar com pele de galinha, como se costuma dizer. Os meios aéreos, parece que as pessoas não sabem falar. Parece que está tudo atacado por um vírus qualquer que está previsto naquela cabeça, ainda aumenta mais as urgências dos hospitais. O problema aqui é o seguinte, há uma grande incidência, e isso tu te fala, isso hoje é até engraçado, aí a juventude colam-se ao chão com cola feita com produtos químicos, atenção, porque aquilo com casca, com claras de ovos não cola ninguém. É com colas altamente tóxicas e químicas, que eles se colam ao chão, depois tem que ir lá um especialista para os descolar. Atenção. Portanto, mas são por causa do ambiente. Não usem cola daquela, para se colarem. Então, eu ando a ficar farto disso. Vamos lá ver, eu dos meus fracos conhecimentos, eu não sou especialista na matéria, mas daquilo que sei, daquilo que vi, de algumas entrevistas que fiz aqui a professores da Universidade de Évora e tudo aquilo que sei, é que ao longo de milhares de anos a Terra sempre passou por períodos de aquecimento global e de arrefecimento global, ou seja, aquecia e arrefecia, vai andando. A influência do homem, com certeza, cá ter influência, mas é relativa. E o problema não se acautela com a influência do homem. A coisa acautela-se. Por exemplo, como o do tabaco, não está aqui na ordem de trabalhos, mas agora o governo arranjou aquilo que é para distrair a gente das outras coisas que se está a passar. Mas, na realidade, a pessoa, eu já fui fumador, e como o Alberto Magalhães também diz na sua crónica, eu acho que a persuasão ao fumar, que é uma droga, vai mais pelo convencimento, é mais uma questão de prevenção, de falar com as pessoas, não é com parvoíces, não pode tomar à frente daqui, não pode tomar à frente dali, não pode ver cigarros a colar, não sei o quê. É uma cretinice de crianças, tratam as pessoas como crianças. E eu ouço o carbono e o aquecimento global, de facto, chove menos. Se chove menos, temos de nos adaptar à chuva que temos.
Agora, chove pouco. E o que é que nós vemos? Olha, no Algarve, abacate, que bebe água, que é um disparate. No Alentejo, eu não tenho uma posição, sou contra ou a favor. Em si, agora estamos a falar de água. Culturas intensivas necessitam de muita água. Produção na parte industrial. Hidrogênio verde é feito com a eletrólise da água. Não é do mar. Estou a buscar a água aonde? É o que eu vejo. Ora bem, eu queria ver, lá está, o governo e o país não têm objetivo, não há um desígnio para Portugal. Ora bem, se nós estamos em período, como é que eles dizem, de seca, como é que é? Seca severa. Seca severa. Ora, se andamos constantemente em seca severa, temos que nos prevenir para as secas severas. Não é? Portanto, aquilo que temos, e já temos alguma coisa já foi feita. Curiosamente, sem querermos, foi indiretamente feita. Quem planeou foi Oliveira Salazar, o tal fascista do outro tempo, é que planeou Alqueva. E tinha uma cota maior. Era para levar mais água. O plano dele. E todo aquele plano de rega, toda esta irrigação, foi ele. Foi o Estado Novo que fez isso. O projeto. Depois o Estado Velho, novo, este atual, a democracia construiu. Sim, senhor. Grande mérito. E nós, neste momento, tivemos aqui a ver, antes de começar o programa, temos, com alguma margem, 70% a 80% da bacia do Alqueva cheia, que dá para trazer água para o Monte Novo, está a 90%, portanto não temos dificuldade de água, para beber, para tomar banho, para regar as louças, etc. Ou seja, costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas conseguimos prevenir-nos para a seca que tínhamos, porque o Alentejo, apesar de tudo, foi sempre seco, não é? A gente aqui tinha culturas de sequeiro, era preciso fazer culturas de regadio, pois muito bem, mas se calhar não se poderão fazer as culturas que nós geríamos. Porquê? Uma razão muito simples, não temos água. Por exemplo, o Algarve. Agora, a galinha dos ovos de ouro é o turismo. Ora, não se diz que é o abacate, portanto não se pode semear abacate. Porque a gente quer ir para o Algarve e quer tomar banho quando vier da praia. Queremos lavar as orelhas, os pés, outras coisas. Com água doce, queremos dar fresquinho, estar bem tratados. Portanto, se é turismo, eu não digo que é bom que é mau. Temos que poupar a água para o turismo. Se for para outros, temos que ver na agricultura. Acabamos com a agricultura em prol do turismo? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tem que haver um planeamento do país, diferente daquilo que é no norte para aquilo que é no sul, não é? Adequado à água que temos, ou à água previsível que iremos ter. Porque já se sabe que há anos, muita seca, há seca intensiva, 2, 3, 4 anos. Depois vem um ano aí cheio de água. É essas previsões estatísticas, meteorológicas, de clima, tudo. Temos saberes na academia, temos tudo isso, para poder estudar isso. Basta a vontade e a capacidade do nosso dirigente, que infelizmente não tem porque são medíocres. Ou Este seja, é o um ponto. pensamento antes na definição de alguns dos investimentos agrícolas, por exemplo, produção. Matias, tem que se atuar antes da desgraça acontecer. Não é? Portanto, eu não vou dizer agora ao Sr. Joaquim que tem uma produção determinada coisa, que requer determinada quantidade de água, o senhor acaba lá com isso porque não há água, não. Eu com o tempo vou dizer, não, a gente vai ter que fazer uma reconversão dessa cultura, dessa produção, vamos estudar o problema. Isto demora o seu tempo, não é? Porque nós temos menos água, é previsível, digo eu. Portanto, estou a falar de coisas apenas como exemplos. Daqui a 10 anos nós teremos menos X% de água. Portanto, o senhor vai ter que se preparar para ter menos X mais Y, que é para ter uma margem de manobra. É isto que se faz em termos de planificação. Quer dizer, isto é elementar. Senão, devemos passar a vida a bater sempre esta situação. Claro, esta senhora Maria do Céu Antunes, que é Ministra da Agricultura, que eu acho, com toda sem querer ofender ninguém, não tenho nada contra a senhora, nem para carregar a pasta do Dr. Capolas, aqui o nosso controlante serviria, não é? Não consegue ter ideias nenhuma para isso, aplaude aquilo que vai aparecendo, é o abacate, é a amendoal, é aquilo que aparece. E é claro, depois teve um prémio agora, ela e os outros todos nem convidados foram para a Alvibeja, mas já vieram ameaçar, que subsidiam.
Eu gostava que eles tivessem coragem para não apoiar a Ovibeja. E os nossos amigos de Beja, da Ovibeja, que tivessem coragem para não a fazer. Quer dizer, não fizemos porque eles não nos apoiaram. Que é para serem completamente desmascarados. A mediocridade e a falta de capacidade de planeamento. Porque é disso que se trata, não é de outra coisa. Da seca e da agricultura passamos para as infraestruturas e para os acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas a quando da admissão do assessor Frederico Pinheiro. Há aqui novidades. A PSP só foi alertada para o roubo do portátil depois de ter sido Frederico Pinheiro depois de ter deixado Frederico Pinheiro sair do Ministério das Infraestruturas. E, entretanto, o diretor do SIS contraria uma fiscalização das secretas e assume responsabilidade no caso do computador em causa. À porta fechada, Adélio Neva da Cruz garantiu ter sido ele, e não a Secretaria-Geral do CIRP, a ordenar a recuperação deste computador. E assumiu que atuou sem saber o alcance da informação classificada que estaria dentro do próprio computador. Pelos vistos, não houve roubo. José Faustino, este é um caso que terá desenvolvimentos em pormenor, de pormenor. É substancial desenvolver estes pormenores? Ou há aqui uma outra questão que requer mais atenção, que é esta atuação do próprio SIS por, pelos vistos, livre vontade do seu diretor? Não, o problema aqui trata-se alegadamente de uma palhaçada. Porque, de facto, de alegados palhaços se trata. Portanto, isto é uma palhaçada autêntica porque quem não se respeita a si próprio não pode pedir que seja respeitado. Eu peço imensa desculpa, mas é aquilo que tenho que dizer e é a análise correta que se tem que fazer. Eu não tenho as obrigações, não tenho nenhum patrão em cima que me chateie. Esta rádio é de uma cooperativa, tem muitos donos, eu faço parte disso e ninguém me chateia. Claro, uns não concordam, outros concordam, estou à vontade, falo com liberdade, mas é isto que digo. Não estou sujeito a isso. Os outros comentadores têm mais dificuldade. Eu, na análise que tenho que fazer é esta. A incapacidade chegou a tal ponto que alegadamente chegou mesmo à da palhaçada. E, portanto, isto é tudo uma palhaçada. Mas subsiste aqui um problema que foi aquele que tu disseste e que pode ser muito grave. E é tão grave, que eu aqui mudo o registro e estou a falar muito a sério e estou muito preocupado com isto. Vamos ver. O SIS e afins são sistemas, assim mal comparado é como a CIA e os agentes dos serviços secretos, trata-se de segurança nacional. Estes serviços o que é que têm que fazer? Observar e recolher informação, tratar a informação e dar a quem de direito, neste caso o Primeiro-Ministro, conhecimento dessa informação. Com que objetivo? Sempre o da defesa nacional. Mas em Portugal tem-se pouca noção da defesa nacional, não se percebe nada disso. Eu tive o privilégio de conhecer já aqui disse várias vezes, do general Pedro Cardoso, foi um dos homens, um dos pais dessas coisas todas, enquanto ele foi vivo, infelizmente deixou-nos já há alguns anos. Isto correu tudo bem porque era um homem que sempre estudou estas coisas e sempre se preocupou com essas coisas. Eu aprendi muito com ele, e isso valeu-me algumas coisas, mas não faz de mim um especialista nesta matéria. De qualquer modo, os serviços de informação da República e em termos de segurança nacional são muito importantes. São muito importantes. E não é coisa para brincar. Mas a importância disto é tal que o governo não pode mandar nestes senhores. Eles têm que fazer o seu serviço, têm que saber quais são os objetivos que têm, isso, sim senhor, e têm que dar informação ao governo através do Primeiro-Ministro daquilo que entenderem e daquilo que lhes é pedido. Diferente é saber a vida do senhor Matias ou a minha. Isso era a PIDE. Isso era uma polícia política de investigação interna. Eu estou a falar a sério, não estou a brincar. E não estou a comparar o SIS à PIDE. O que eu estou a dizer é que é preciso averiguar, depois disto que aconteceu, uma palhaçada torna-se num assunto sério. Se o SIS, os Serviços de Informação da República, se atuam de ânimo leve. O Primeiro-Ministro estava de férias. A polícia é uma coisa séria, a guarda é uma coisa séria, claro, e a judiciária. Mas esses estão cá para nos ajudar. Qualquer um de nós, qualquer cidadão, chega à PSP, chega à guarda, à polícia judiciária e faz uma queixa. Digo, olha, ao seu fulano, roubaram uma carteira, olha, veja lá o que é que eu faço e tal, por aí dentro, não sei o quê. Olha, aquele malandro, aquele meu empregado, roubou-me o computador lá da empresa e tem lá os meus negócios todos e não sei o quê. Ou seja, há 3 polícias
para ajudar os cidadãos nisto e para atuar, para depois levar para tribunal, para julgar, para prevenir. Repito, Polícia Judiciária, PSP e GNR. Que em Évora temos todos, por exemplo. O país está coberto por todas essas forças. Não vai aos serviços secretos, mas atenção, aos serviços secretos para apanhar portáteis de adjuntos. Aquilo não é uma polícia, aquilo é um serviço de informação da República. É uma coisa completamente diferente. E o problema é este. Eu não quero acusar porque não tenho elementos para isso e não o faria. Mas o que me parece, e é isso que vale a pena analisar quem de direito, é que, de facto, estes serviços e afins, porque há os de investigação interna, há os de informação externa, há várias coisas. Bom, vou falar deles de uma forma geral. Se eles estão ao serviço da República para que foram criados, é uma coisa. É preciso saber se eles estão ao serviço do governo e do Partido Socialista. E isso é outra coisa muito diferente. Isso é um crime à segurança nacional. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E tem que ser visto e apurado com responsabilidade. Porque, ao que parece, segundo a Comissão de Inquérito, foi à porta fechada, etc., etc., o que eu vi na comunicação social, não estou a inventar nada, foi que foi por iniciativa do diretor do SIS que foram buscar o computador. Mas é fácil de perceber que há aquele tempo em que ele fez isso, em que ele deu essa ordem, no tempo, que agora a fita do tempo, agora é outra que entrou aí na gíria, nessa altura em que ele deu essa ordem, ele não sabia o conteúdo de um computador portátil. Eu tenho dúvidas que uma adjunta, ainda que tenha questões de infraestruturas, que tenha no portátil coisas de segurança de Estado e com interesse para a defesa nacional. Tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Admito que tenha lá uma pequenina ou de fecheiro, uma coisa. Não é significativo. Porque a gente sabe que as infraestruturas também... A gente tem que ver estas coisas com seriedade. As infraestruturas, as barragens, os aeroportos, os aviões, tudo isso, são pontos nevrálgicos em termos de segurança nacional. É verdade. Mas que diabo? Ele não sabia o que é que... Mas esses segredos estão no portátil. O portátil é um computador que anda de um lado para o outro. Pode ser esquecido num café. Tudo isto é muito esquisito. E portanto a gente diz, é uma palhaçada. São palhaços, estamos no circo, alegadamente. Não, isto não chega. É que eu e muitos nos lembramos ainda, é porque sou velho, tu já não te lembras, mas eu lembro-me, da PIDE. E eu não estou a comparar, mas eu quero bons serviços de informação da República, quero serviços bons de inteligência, mas não quero cá PIDES. Eu não quero a PIDE. Já não me basta a delação, a denúncia, o bufo, que já está a ser instituído, agora de forma anónima e digital, que para mim é um terror completo. Já não me bastava isso, agora a PIDE. Não, isso não quero. Eu não quero um serviço de informação ou serviço do Primeiro-Ministro, do Governo e do PS. Não quero. Mas não quero mesmo. E eu acho que o povo português não deve querer. Os velhos que conheceram que foi a PIDE e aqueles que não sabem e que é bom que nunca conheçam. Portanto, eu não estou a dizer que assim é, espero que não seja, mas há que haver muito respeito e tratar isto com muita seriedade. E mais, para acabar, já que gostam muito na Assembleia da República das CPI, das comissões parlamentares de inquérito, eu acho que se devia abrir uma comissão parlamentar de inquérito específica para este problema do SIS. E não sei até que ponto é que o Ministério Público não deve ser chamado a isto. Porque importa saber se esta gente está ao serviço do Partido Socialista e do Governo. Porque se tiverem, é gravíssimo. Ninguém tenha dúvidas disto. E eu não estou esclarecido. Tenho dúvidas. Como cidadão tenho dúvidas. E como analista político também. Na análise que fazemos nesta revista da semana, hoje, só com a presença do José Faustino, passamos para uma CPI, precisamente, para a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP. Ora, o presidente desta comissão de inquérito demitiu-se, o deputado socialista Jorge Seguro Sanches. Em causa está um acumular de situações que Seguro Sanches considera inaceitáveis, desde a pressão dos partidos da oposição e do próprio PS para alterar a agenda dos trabalhos, até a alegada tentativa da oposição de atrasar o calendário e a conclusão do inquérito. Seguro Sanches saiu
até de forma intempestiva, numa reunião em que foi escutado o presidente da empresa, um antigo acionista da TAP e presidente da empresa Barraqueiro. Acabou por não ser ele a conduzir a sessão nesse dia e já não regressou mais. Lacerda Salles assumiu, entretanto, este lugar. É um episódio que revela o quê desta Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, José Faustino? É um tema... A TAP realmente é um assunto que arrasta e destrói tudo na vida política? Eu não sei. O que eu digo é isto, já aqui disse várias vezes e volto a dizer. Da TAP vamos sabendo. Eu não sei o que é que se passa nos outros lados, na CP, nas outras empresas públicas. Mas, como diz o povo, há muitos anos, que me habituei a ouvir dizer, para o andar da carroça a gente sabe quem é que lá vai dentro. Ora bem, se isto é assim ali, porque é que não será nos outros sítios? É uma reflexão justa, quer dizer, ninguém me pode acusar de nada, de má fé, de qualquer coisa, de estar a dizer isto que estou a dizer. Por outro lado, devo dizer o seguinte, as CPIs e o funcionamento dos parlamentos é bom porque resulta da prática democrática, da democracia liberal, da investigação, da fiscalização que a Assembleia eleita faz ao Poder Executivo com conhecimento dos cidadãos. Portanto, não é uma coisa secreta, é a coisa tornada pública. E em Portugal até nem tem muito a ser feito, noutros países tem, e até noutros países pode seguir para tribunal. E aqui o Ministério Público pode tirar umas certidões e pode seguir, enfim. Isso é aquilo que toda a gente sabe como é que pode funcionar. Mas as CPIs são instrumentos do Parlamento que, por sua vez, é um dos poderes democráticos instituídos. Dito isto, o problema, eu tenho aqui dito que estas CPIs, né? Parlamentares. Exatamente, CPIs. Comissões Parlamentares de Inquérito. Pois, eu pus aqui ao contrário, CPIs. Ora bem, estas CPIs, ainda que necessárias, elas infelizmente têm sido umas autênticas máquinas de lavar de roupa suja. Quer dizer, é bom por um lado que elas existam e é bom que as pessoas conheçam. Mas, por outro lado, a coisa é tão degradante, tão triste, tão apalhaçada, que se torna prejudicial. Agora, eu dizer assim, entre haver e não haver, é preferível haver. Isto é o mesmo princípio. Entre um criminoso à solta a um inocente preso, eu prefiro um criminoso à solta. E aqui prefiro que haja as CPIs e tudo isso. Agora, devia haver, dos eleitos, dos deputados da República, mais cuidado para estas coisas todas. Mas o escândalo é tão grande, e eu hoje tenho aqui chamado desse termo, a palhaçada tem sido tanta que é difícil também funcionar nisto de outra forma que não seja esta. E depois, há aqui um problema que também tem que ser refletido, que é este. Quando um partido tem maioria absoluta, como é o caso do Partido Socialista, e quando a coisa até dá para a desgraça, porque com uma maioria absoluta, com um ano de governação, tinha tudo para dar certo, para tudo correr bem, tem corrido tudo mal. Mas a maioria absoluta está lá. E quem manda é o Partido Socialista. O partido tem maioria no Parlamento e nas comissões. Portanto, é mais ou menos com o que eles aceitam ou o que é que eles não aceitam. Claro, eles não podem votar contra tudo e esconder tudo. Eles não podem varrer para baixo do tapete. Mas, claro, se aceitam ouvir A ou B, também querem ouvir C ou D. E as coisas seguem de determinada forma. Aliás, houve problemas com o agendamento, com as regras dos inquéritos, mudaram as regras a meio do jogo, etc, etc, etc. Pronto, e o presidente da comissão entendeu que não estava bem, não se sentia bem e demitiu-se. Portanto, é natural que estas coisas aconteçam na forma como elas estão a decorrer, porque de outra forma isso não seria normal. Uma coisa é certa, esta comissão de inquérito começou por causa de um despedimento de uma gestora que teria recebido uma indenização muito alta, entrou pela TAP, entrou para a administração, depois foi despedida em direto, porque agora há as demissões em direto na televisão, em direto e a cores, como se costuma dizer, há tudo isso. Aliás, o traidor Pinheiro, alegadamente, foi despedido também para a televisão, só ontem ou depois é que foi efetivamente despedido, o que
Também já vimos o primeiro-ministro, sem julgamento, um homem que passou a vida a dizer há justiça ou quer da justiça, há política ou quer da política, condenou este Pinheiro, foi condenado como ladrão, ouviu, diz que é ladrão. Não sei se há condenação, se há trânsito em julgado. Bom, ele levou um computador portátil de uma função que foi por telefone, foi demitido por telefone, mas oficialmente só foi demitido esta semana. Portanto, não roubou nada. Acho eu, não sei, salvo melhor opinião, não roubou nada. Mas o SIS, o secretário-geral do SIS, ou o diretor do SIS, vá-se lá saber porquê, mandam um agente, não sei como é que eles chamam, apreender o portátil. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu acho, com toda a franqueza, que, tal e qual como nos processos, há os megaprocessos que dão barraca. A coisa complica-se de tal ordem que depois não se consegue fazer nada. É preferível haver processos, sentando espetáculo, um processo para cada caso, e a ver se as coisas correm bem. E arranjar mecanismos, eu não sei quais, de haver algum amortecedor, sem tirar a representatividade democrática que os partidos têm na Assembleia, mas haver algum amortecedor para a ditadura da maioria, para que as comissões parlamentares de inquérito possam funcionar democraticamente. E eu acho que, depois de se averiguar esta coisa toda da TAP, que está à vista o que é que ali se passou e o que é que ali se tem passado, devia ser constituída uma nova comissão para analisar este problema do SIS. Eu acho, e os velhos como eu que me estão a ouvir, percebem com certeza aquilo que eu estou a dizer. Nenhum de nós nos agrada, para nós, nem para os nossos filhos e netos, ter serviços que lidam com coisas muito melindrosas em Portugal, mandados pelo partido do governo ou pelo primeiro-ministro ou coisa do género. É que nos cheira a pide, vê um cheirinho a pide, a coisa, a fascismo, é um bocado bafiento. E então isto devia ser bem averiguado, o que é que de facto se passou com este importante caso do portátil, como é bom de ver na realidade, e de facto não tem importância nenhuma. Agora, as coisas que aconteceram são muito importantes. Dos casos em Portugal, passamos para a política internacional. Este fim de semana, no domingo, dia 14, vão realizar-se eleições na Turquia e há muitos anos que não havia a possibilidade de uma eleição tão renhida. O rival de Erdogan lidera neste momento a pesquisa mais recente, antes das eleições. Diversos analistas receiam que, em caso da derrota de Erdogan, exista grande agitação e violência nas ruas da Turquia. Inclusive, um sinal disso é que a própria UEFA, que irá realizar a final da Liga dos Campeões em Istambul, já procurou outras federações, inclusive a Federação Portuguesa, caso seja necessário realizar essa final noutro país, caso a situação descambe para a violência na Turquia. José Faustino, o que é que está em confronto neste caso e o que é que isso significa também para o resto do mundo no contexto da guerra da Ucrânia? Recorde que este caso, que Erdogan é presidente da Turquia há vários anos, pelo meio teve uma tentativa de golpe de Estado que acabou por revelar-se uma manobra até, se calhar, interna para tirar os seus adversários do caminho. Sim, pelo menos nunca ficou bem esclarecida, mas, e que ele é homem para isso, tudo indica, mas desta vez muitos partidos juntaram-se, desde a direita à esquerda, em torno de um candidato que está a desafiar Erdogan, e desta vez, como se costuma dizer, ele pode perder. Não sabemos. E aqui há um ponto que se aplica à Turquia como se aplica a outros sítios, e espero que nunca se aplique a Portugal, que é institui-se uma democracia mais formal do que liberal, e alguém ganha as eleições com legitimidade, sim senhor, e as eleições até podem correr bem, mas pessoas com tendências totalitárias tentam-se instituir no poder e ficar no poder. Erdogan fez isso na Turquia, tudo leva a crer,
deu um pendor muito religioso ao regime, cortou muitas liberdades e garantias dos cidadãos, e tudo isso. E agora colocam-se dois problemas. O primeiro é saber, que é um velho problema, da limpeza, digamos, da correção do próprio processo eleitoral. Que é sempre um problema muito complicado de vigiar, pode haver até observadores internacionais e tudo isso, mas é sempre um problema muito complicado. O segundo problema é estes totalitários ditadores, mas, porém, eleitos em democracia, de aceitarem os resultados eleitorais. Os resultados eleitorais. Depois das eleições. Porque poderá haver, em regimes muito antigos na democracia, como os Estados Unidos e outras coisas mais. Por exemplo, no Brasil é aquela coisa lá das máquinas. Pode haver motivos de dúvida, não é? Mas essas dúvidas todas levantam-se muito longe dos processos eleitorais. Não é? Levantam-se antes, não é depois dos processos eleitorais. Portanto, a regra dos jogos são estas. Eu aceito, vou ao jogo, perco, não, agora não, isso foi tudo uma enxapelada e tal, nada disso funciona e tal, não pode ser. Portanto, como percebemos, o problema não é um problema técnico, é um problema político. É um problema de antidemocracia, é um problema de quem não aceita os resultados democráticos. Joga um jogo, pois não aceita. Foi Trump nos Estados Unidos, alegadamente, parece ser, foi o caso de Bolsonaro no Brasil, Putin também se perpetuou, na Venezuela, por aí adiante. Portanto, podia citar muitos, não é? E aqui, na Turquia, esse fenómeno também se tem verificado. Agora, há que dizer aqui o seguinte para que ninguém se engane. As pessoas, por defeito, é um defeito humano, gostamos muito de paizinhos e do Estado, do tal Estado. O paizinho Estado que protege todos, gostamos muito disso. Porque ninguém se convença que a Segunda Guerra Mundial foi provocada apenas por Hitler. A maioria do povo alemão apoiava Hitler. A maioria do povo português apoiava Salazar. Ninguém tem ilusões disso. E a maioria do povo português apoia Costa. Que não haja ilusões. Não haja ilusões nisso. E, portanto, isso são tudo factos e dados que têm que entrar em linha de conta com esta situação. No caso turco, um homem com as características deste Erdogan e de todo o sistema que ele foi construindo, tendo por base uma democracia formal, não é fácil destorná-lo. Não é fácil ganhar-lhe democraticamente, porque ele não é democrata. O Hitler foi mais honesto que os outros. Atenção, não estou aqui a defender tal figura sinistra. Mas o Hitler disse, não, aquilo são uns tagarelos, chamava-lhe os parladores, os parladores, falam, não dizem nada. Quando eu mandar nisto, eu acabo com aquilo. E ardeu. O Parlamento alemão ardeu logo ao fim de pouco tempo. Acho que houve só uma sessão e mal e porcamente. Portanto, acabou com aquilo. Essa linguagem já não pega e então, na realidade, tomam conta do regime por dentro, não é? E isso devia nos servir a todos nós de lição para defendermos o regime em que acreditamos e que queremos, da liberdade e da democracia, e não permitir que este tipo de situações aconteçam. Agora, eu não sei dizer aqui, nesta altura do campeonato, eu até gosto muito de fazer previsões, às vezes engano-me, mas eu não sou capaz de fazer previsão nenhuma sobre a Turquia. Uma coisa sei, é muito bom, será muito bom para a Turquia, para a Europa e para o equilíbrio geopolítico que vivemos neste momento, se é possível perceber bem como é que estamos, para contribuir para o equilíbrio atual, era bom que Erdogan saísse do poder na Turquia. Das eleições na Turquia que vão acontecer no próximo domingo, como aqui referi, partimos para as notícias da guerra. É assim que habitualmente terminamos esta revista da semana. As notícias dos últimos dias relatam alguns avanços das forças ucranianas. A Rússia desmentiu, mas o grupo Wagner diz que a contraofensiva ucraniana já está a todo vapor. Também não se percebe, ou há dúvidas sobre que ação é esta de Prigozhin do grupo Wagner, porque ele fala, critica e até chamou de avôzinho Vladimir Putin,
mas não é censurado por isso e passa nos órgãos de comunicação russos. Será que não há aqui um acordo de funcionamento e uma real aliança em vez daquilo que aparenta ser uma verdadeira crítica? Entretanto, no apoio à Ucrânia, o Reino Unido já enviou, é a informação mais recente, mísseis de longo alcance para a Ucrânia, mísseis que podem alcançar 300 km de distância, e há uma notícia da semana, o facto das forças ucranianas terem anunciado ter destruído um míssil hipersónico, Kinzhal, através do sistema Patriot mais recente. José Faustino, há muitas novidades que chegam agora do campo ucraniano. Todas estas novidades no campo militar, estou aqui a frisar, há muito tempo que não havia tanta informação neste domínio. Será que isto realmente é reflexo de que há algo que está a mudar na iniciativa da guerra? Há aqui 2 ou 3 assuntos. Sim, a guerra, vamos ver as guerras. Eu também não sou nenhum especialista militar, embora me interesse por isso, por estratégias e essas coisas todas, mas vamos lá ver. A guerra é um processo muito dinâmico. E a comunicação faz parte da guerra, e a se calhar às comunicação vezes faz até parte- mais do que a ação militar Certo, no terreno. a guerra muitas é a vezes. chamada guerra híbrida, não é? Portanto, ela hoje não é só as tropas no terreno, ela joga-se a todos os níveis. A nível da informação, a nível do ciberespaço, etc, etc. E na realidade, ainda sobre a dinâmica da guerra, normalmente, é assim que devia ser assim em tudo na vida, definem-se os objetivos e depois formam-se as estratégias e, pontualmente, em cada local, mudam-se as táticas. E numa guerra as táticas variam dia para dia e as próprias estratégias também têm que mudar. Em relação ao Sr. Prigozhin, o que se passa, e aparentemente, com a informação que temos, tudo indica que este homem prometeu que ia tomar conta de Bakhmut, né? Chama-se Bakhmut, daquela zona de Bakhmut, que ia tomar conta daquilo. E ele não conseguiu isso. E tem arranjado várias manobras de diversão, porque no fundo ele é um senhor da guerra que manda um grupo que não é bem mercenário, já aqui falámos sobre isso, está esclarecido, não é mercenário, é um grupo profissional, como a Rússia tem vários, agora a Gazprom também já tem outro, e há vários, o que é um problema em termos de estratégia militar, porque na tropa e na guerra, se nós formos ver, na Europa, quem mandava era o general Eisenhower. Portanto, havia o Montgomery, que era inglês, mas que o comandante supremo das tropas na Europa era o general Montgomery. E na Ásia era o general MacArthur. Portanto, havia nomes, havia um. Portanto, havia os presidentes dos Estados Unidos e o presidente de Inglaterra e também depois o Stalin, da Rússia, quando deixou de ser aliado dos nazis. Portanto, haviam esses, mas os comandantes supremos é um, não é? Portanto, este problema destes bandos de tropas particulares, digamos assim, tem um problema, porque há um comando repartido, não é? E então, este senhor Prigozhin, como não conseguiu, isto é a minha leitura, a análise que faço, como não conseguiu atingir os objetivos que se tinha comprometido ou que se propôs, ele arranjou várias desculpas, que não tinha munições, não tinha isto, não tinha aquilo, que naquela guerra uma coisa que não deve faltar, uma coisa que deve faltar é munições. Com aqueles disparos que a gente vê nos filmes, no que cá chega, que está sempre a disparar, elas devem-se acabar. Portanto, é preciso fabricar muitos milhares de munições para repor, de vários tipos, desde as espingardas até aos obusos de artilharia, a tudo mais, a granadas, a morteiros, tudo. É preciso estar sempre a fazer daquilo. Ora, como sabemos, o mundo ocidental, pelo menos, nem os chineses, nem os russos, ninguém estava preparado para uma coisa daquela. Talvez mais os russos, porque já andavam com ela fisgada. Mas a verdade é que é natural que ele tenha falta de munições, mas isso não justifica o não atingir os objetivos que ele se propunha. E até agora vem dizer que já começou a ofensiva ucraniana, o que a meu ver não é verdade, e que estão a atacar, e por aqui, por acolá, e não sei o quê. Portanto, ele vai arranjando desculpas para o seu próprio fracasso. Esse é que é o problema. E a realidade é que estão ali a perder muitas vidas. Eu, como digo, não sou especialista em assuntos militares, não conheço o terreno,
não faço ideia nenhuma, mas tenho sérias dúvidas, e fica aqui para reflexão, as coisas valem o que valem, até sobre a própria estratégia da Ucrânia em Bakhmut. Portanto, eu acho que não vale a pena aquela incidência tão grande, porque eu li isso, li bem, gosto de ler os homens, os mestres da estratégia, e invoco aqui Sun Tzu, e o Sun Tzu o que diz é que onde o inimigo está forte, não o ataques. Se o inimigo está forte, retira. Não é? Portanto, faz um recuo estratégico. Não é? Ataca no ponto onde ele estiver mais fraco. Ora, há ali um ataque mútuo que não me parece grande estratégia militar. Segundo à luz dos ensinamentos de Sun Tzu, não. Não sei, mas não conheço outro que diga o contrário disto. Não é mais ou menos lógico, não é? Portanto, se a pessoa está a levar na cabeça, tem que tirar a cabeça debaixo do martelo, senão racham-lhe a cabeça. Relativamente à questão das entregas de mísseis de longo alcance, mas é isso aí. Será que isto vai criar uma mudança na guerra? Vai ser um game changer? Eu estou convencido que os mísseis de longo alcance já estão a ser entregues. E têm que ser entregues, tal e qual como a Força Aérea. Os F-16 têm que ir. E os aviões. Isto por uma razão muito simples. Qualquer pessoa compreenderá. Vamos lá ver, tem havido muitos blindados, aqueles blindados que foram muitos, não é os leopardos, portanto, não chamam de leopardos, eu gosto mais de chamar de leopardos. Os leopardos e os Abrams que andam de vir, isso até é uma arma terrível. Mas esses são, portanto, é como se fosse a tropa a cavalo, não é? Quem tem dos filmes de cowboys ou das cargas de cavalaria, portanto, vai a cavalaria, a infantaria e a artilharia. Portanto, a artilharia está cá atrás, que também hoje são tipo blindados, portanto, são os obuses autopropulsados, portanto, têm tração própria, não são reboques. Portanto, tem que haver, para haver um avanço, a tropa que avança em relação à tropa que defende tem que ter sempre um efetivo maior. Ora, a Ucrânia tem dificuldade nisso, não é? Muito tem feito eles. Porque a Rússia consegue, mal ou bem preparados, arranjar mais gente, em linguagem mais positiva, arranja mais carne para canhão. A Ucrânia tem jogado menos na carne para canhão, tem jogado em ter gente mais treinada, mais especializada e tudo isso. E por isso tem que ter cuidado. Ora bem, é fácil de compreender que tem que haver um avanço, quer dizer, tem que haver um batimento de campo. Eu peço desculpa porque eu não sou general, nem nada disso, nem cabo tampouco. Aliás, fui segundo ferroviário na tropa, portanto, o meu conhecimento é muito pouco, ainda por cima era da arma de transmissões. Mas o ponto é que tem que haver um batimento lá à frente para depois a infantaria avançar, apoiado para a artilharia, e ou seja, naquele cenário de guerra, e a Ucrânia é muito grande, aquilo é muito grande, eles têm o Donbass e têm a Crimeia. Ora, qualquer leigo percebe que é bom, há uma continuidade territorial, é bom quebrar essa continuidade territorial. Mas isso também estão à espera aos russos. De qualquer modo, avançando por onde for, sobretudo em relação à Crimeia, é preciso ter mísseis de longo alcance e ter força aérea para atingir. E isso é necessário. Portanto, e o Ocidente tem que fornecer isso à Ucrânia. Porque sem isso é difícil fazer uma ofensiva que se veja assim, uma coisa de encher o olho. Que nunca será isso. Será uma coisa sempre que não sabemos bem o que será. Por outro lado, e para finalizar, falaste aqui também do tal míssil hipersónico e que foi abatido. Bom, neste momento a Ucrânia dispõe de vários equipamentos do tipo Patriot e, sobretudo, de uns equipamentos israelitas que, se não conseguem destruir o míssil, pelo menos conseguem rapidamente perceber onde é que ele vai cair, o que é bom porque a pessoa foge de lá. Ou seja, a Ucrânia está-se a apetrechar muito bem em termos de defesa antiaérea. Mas, infelizmente, toda a gente percebe que se eu disparar para lá 30 mísseis, um há de passar. Quer dizer, não chega à perfeição de Israel, que é pequenino, e agora atiraram 30 rockets da faixa de Gaza e nem um passou. Portanto, na tal, esse equipamento já está, também já existe equipamento desse na Ucrânia. Portanto, tem que haver uma luta de igual para igual. O desgaste, eu não estou a dizer que a Ucrânia abata para a Rússia ou coisa do género, ou que mate inocentes, não é isso que estou a dizer. O que digo é que é necessário
mesmo que se trate de reconquista da Crimeia ou do Donbass, é necessário de mísseis deste alcance, 300 km ou mais, e da Força Aérea. Porquê? Eles estão no terreno deles. Não é para atacar a Rússia. Esse é que tem antiaéreo e parece que funciona mal, porque os drones chegaram a Moscou com facilidade. Mas é necessário tudo isso, e eu estou convencido que isso se irá resolver, mas mais para o final da primavera. Talvez aí teremos, e o terreno mais firme, talvez aí teremos a tal ofensiva. Bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana, esta semana com o José Faustino e comigo, Luís Matias. O encontro está marcado para de hoje, 8 dias novamente, já com a equipa completa, assim contamos ter cá também o Silvério Cunha, naturalmente, para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Até de hoje a uma semana. Lembro sempre que pode escutar o programa em dnfm.com, na página de YouTube da DNFM e, claro, no FM, aqui sim, na rádio, sábado às 14 horas em repetição. Até de hoje, 8 dias. Boa tarde.